E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ana Rodrigues e bora para mais um vídeo aqui do canal, porque hoje eu quero ter um papo com vocês sobre o fato da lei de Faraday ser uma das primeiras manifestações da relatividade especial no eletromagnetismo. Porque me diz aí, sabia que dentre outros pontos que fizeram Einstein a desenvolver a teoria da relatividade, a lei da indução de Faraday é um deles? Pois é incrível quando a gente para analisar isso. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Então a ideia é mostrar que como a lei da indução de Faraday ajudou o Einstein a desenvolver a teoria da relatividade especial, e que como através da relatividade a gente obtém uma interpretação mais adequada para a lei da indução. E sendo assim, eu resolvi dividir o vídeo em três partes. Primeiro eu vou falar do princípio de Galileu, segundo eu vou falar da lei da indução de Faraday e por fim sobre a relatividade especial. Então é o seguinte, o princípio da relatividade de Galileu, no contexto da mecânica, ele fala para a gente o seguinte, que quaisquer observadores movendo-se com velocidades constantes em relação uns aos outros, eles devem concordar com os mesmos resultados físicos de um determinado experimento, não importando a direção ou o sentido que esses observadores se movam, basta que eles se movam com velocidade constante em relação um ao outro. Para exemplificar o princípio da relatividade de Galileu, vamos pegar a seguinte situação aqui. Suponha que você está dentro de um trem, se movendo com a velocidade constante junto com o trem. E aí, o que acontece? Você joga uma bola para cima, e no que você joga essa bola para cima, você não vai observar a velocidade na horizontal da bola. Por quê? Porque você está se movendo junto com o trem. De forma que você joga a bola, você só observa a velocidade dela na vertical. Sendo assim, para você, na prática, você vai ver a bola subindo e descendo de forma que ela cai na sua mão de volta. Agora, para uma pessoa que está observando isso tudo do lado de fora do trem, que está parado e está vendo o trem se movimentando, o que ela vai observar? Ela vai observar que, como você está com a velocidade constante na horizontal, quando você joga a bola para cima, você atribui a ela uma velocidade na vertical, e sendo assim, o fenômeno que essa pessoa vai observar de fora é que a bola ela vai descrever, ao invés de simplesmente subir e descer, ela vai descrever um movimento de parábola. Sendo assim, vocês, a princípio, discordam do movimento que essa bola ela vai executar. E, consequentemente, vocês também vão discordar da velocidade que essa bola vai ter. Porque para você que está observando o fenômeno dentro do trem, essa bola só tem velocidade na vertical. Agora, para a pessoa que está observando lá de fora, ela tem velocidade tanto na horizontal quanto na vertical. Só que o que vocês não vão discordar é em relação à força que atua nessa bola, que no caso é a força gravitacional e que, consequentemente, vai ser responsável por fazer a bola cair de volta na mão da pessoa que está dentro do trem. Sendo assim, através desse experimento simples de análise entre os dois referenciais, a gente pode se perguntar o seguinte, então como é que alguém consegue definir movimento absoluto ou repouso absoluto? Bom, a princípio não pode, porque tanto a pessoa que está dentro do trem quanto a pessoa que está fora do trem, ela não pode falar que ela está em repouso absoluto ou possui um movimento absoluto. Porque o movimento, a gente vê que ele é relativo a diferentes referenciais inerciais. Porque a gente vê então, pelo exemplo da bola sendo jogada dentro do trem, que o movimento ele é relativo ao referencial com o qual você está analisando. A pessoa que vai analisar no referencial do trem vai concluir uma coisa em relação ao movimento e a pessoa que está do lado de fora vai concluir outra coisa em relação ao movimento. Logo, não é possível definir um estado de movimento ou de repouso absoluto com relação a todos os referenciais, porque, novamente, o movimento depende do referencial. De forma que depois do princípio de Galileu, o Newton chegou a refinar o conceito de referenciais e chegou a distinguir basicamente dois deles, referenciais inerciais e referenciais não inerciais. Para os referenciais inerciais, que são os que eu vou estar interessado em analisar aqui hoje, o Newton ele definiu como o seguinte, que para esses referenciais, a força resultante sobre os corpos, ela é nula, ou então essas forças elas estão em equilíbrio, que é equivalente a dizer que essa força é nula. Ou seja, tanto para a situação em que a gente tem ausência de forças atuando num determinado corpo, ou para que a gente tenha um conjunto de forças em equilíbrio, ou seja, para que essas forças sejam nulas, a gente vai ter a mesma situação. De forma que, então, se a gente tem a ausência de forças, nos referenciais inerciais, os corpos eles vão se mover com velocidades constantes. Então, a gente pode relacionar os referenciais inerciais diferentes da seguinte forma.
corpos que se movem com velocidades constantes em relação a um outro determinado referencial também serão referenciais inerciais. Aí, chegando na lei da indução de Faraday, eu quero analisar aqui 3 casos dessa lei para a gente entender melhor o que está acontecendo. Mas antes de eu entrar nesses casos, deixa eu falar um pouco sobre a lei da indução de Faraday, que ela foi importantíssima e ela é muito utilizada como base para a gente entender e poder construir diversas tecnologias, como, por exemplo, geradores elétricos, transformadores, motores elétricos e uma vasta gama de tecnologias que a gente consegue construir hoje é devido aos conhecimentos que a gente tem com relação à lei de Faraday. E, bom, então qual que é essa lei? Né? O que ela fala para a gente? A lei da indução de Faraday, de forma simples, ela fala para a gente o seguinte, que a variação de um campo magnético no tempo vai induzir a presença de um campo elétrico circulando no espaço ao redor dessa variação. Aí agora, para a gente entender na prática como é que ela funciona, vamos analisar os casos. No primeiro caso que eu quero analisar aqui, o que vai acontecer? A gente está aproximando uma espira metálica, em que ali a gente tem elétrons livres para poderem circular ao longo da espira. A gente está aproximando essa espira de um ímã que está gerando um campo magnético constante. E aí, ao aproximar a espira, o que a gente observa? Né? A gente observa que, à medida que a gente vai aproximando a espira do ímã, vai surgir nessa espira uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica ela é tal que a geração do campo magnético, né, porque a gente sabe que correntes elétricas geram campo magnético, o campo magnético gerado pela corrente elétrica que está circulando no ímã vai ser tal que vai se opor à variação do campo magnético ao aproximar o ímã, no caso, né? Porque quando a gente está aproximando o ímã, a gente está variando o campo magnético. A corrente que vai surgir vai ser de forma a cancelar essa variação do campo magnético, porque vai gerar um campo magnético no sentido contrário a esse daqui que está variando, então de forma ali a cancelar o seu efeito. Ou então, de outra forma, o que a gente tem? A gente está variando o fluxo através da espira e a corrente que vai surgir vai gerar um campo magnético que vai se opor à variação desse fluxo, porque em geral a natureza não gosta de variações de fluxo. E lembrando, né, o que eu estou chamando aqui de fluxo é a quantidade de campo magnético que passa através da área da espira. Aí a gente pode se perguntar, né, nessa situação aqui, o que faz os elétrons se moverem na espira? O que faz eles se moverem é a força magnética que vai aparecer nos elétrons da espira e que, por sua vez, então, vai fazer com que esses elétrons se movimentem. Agora, discutido esse caso aqui, vamos passar para um próximo que é muito semelhante a esse, só que, no caso esse aqui, em que, ao invés de eu aproximar a espira, eu vou estar aproximando o ímã da espira. Nesse caso aqui, em que eu estou aproximando o ímã da espira, repara, a espira está com a velocidade zero, né? Ela está parada, e eu estou movendo o ímã com a velocidade v. A gente vai detectar, novamente, que vai surgir na espira uma corrente elétrica que, novamente, né, igual à situação anterior, vai gerar um campo magnético se opondo à variação do campo magnético promovido pelo ímã, né? Ou melhor dizendo, promovido pelo movimento do ímã. Nesse caso aqui, o que faz os elétrons se movimentarem? Porque a espira está parada. Se a espira está parada, não vai aparecer força magnética nos elétrons. Então, o que faz os elétrons se movimentarem? Ora, aí que está o ponto da lei de Faraday, que ele percebeu que quando eu vario o campo magnético no tempo, eu vou induzir a presença de um campo elétrico que vai circular no espaço, ao redor dessa variação. Então, é o campo elétrico, nesse caso aqui, que está fazendo com que os elétrons na espira se movimentem, logo apareça a corrente. Aí vamos notar o seguinte, né? Que tanto o caso A quanto o caso B, eles são bem semelhantes. A única coisa que eu mudei aqui, basicamente, foi de referencial, em que, num caso, eu estou olhando do referencial do ímã e, no outro caso, eu estou olhando do referencial da espira. E pelo fato da velocidade ali ser constante, a gente viu anteriormente que os dois referenciais são referenciais inerciais. Aí guardem isso porque vai ser importante um pouco mais para frente. Analisando agora uma terceira situação, essa daqui, a gente tem o seguinte, que, bom, tanto o ímã está parado, quanto a espira está parada.
Só que dessa vez eu estou variando o campo magnético no tempo promovido pelo ímã, né? Ou seja, o ímã ali é um ímã diferente, um ímã especial, que tem a propriedade que a gente consegue variar o campo magnético desse ímã no tempo, mantendo ele parado. Sendo assim, dependendo da forma como eu vario esse campo magnético no tempo, ou seja, se eu estou aumentando a quantidade de campo magnético, ou se eu estou diminuindo a quantidade de campo magnético, a gente vai detectar, nos dois casos, tanto no caso que eu aumento, tanto no caso que eu diminuo, uma corrente na espira. Só que, a depender dos casos aqui, aumentar ou diminuir o campo magnético, a gente vai observar a corrente no sentido ou então a corrente no outro sentido. Depende de como é essa variação. Mas, independentemente da variação, a gente ainda assim vai detectar a corrente na espira. E aí a gente vê novamente o ponto fundamental da lei de Faraday, que é o seguinte: a variação do campo magnético está induzindo a circuitação de um campo elétrico no espaço. Discutidos esses três casos aqui, a gente pode estar se perguntando o seguinte, né? Bom, eles são tanto quanto semelhantes, né? Porque, fundamentalmente, eu estou aumentando o fluxo ou diminuindo o fluxo e, assim, eu estou detectando corrente na espira. E nos três casos, eu tenho uma taxa de variação do campo magnético constante, dada a velocidade com que eu estou aproximando o ímã ou afastando o ímã, sendo constante, né? E também no último caso que eu esqueci de comentar, é o seguinte: eu estou considerando que a variação do campo magnético no tempo ela é constante. Ora, mas no contexto da elerodinâmica clássica, em que esses três experimentos diferentes produzem o mesmo fenômeno físico, que é a aparição da corrente na espira, é aparentemente e simplesmente uma coincidência. Só que o que acontece? A gente já viu que tem o princípio da relatividade de Galileu no contexto da mecânica. Aí a gente pode se perguntar, né? Será que esse princípio aqui vale também no contexto do eletromagnetismo? Porque, basicamente, o fenômeno aqui descrito é o mesmo. É uma mudança de referencial em que eu tenho situações aqui equivalentes. A única coisa que eu estou mudando é o referencial do qual eu analiso. Para resolver essa questão e dar um significado maior a essa aparente coincidência no contexto do eletromagnetismo clássico, o Einstein veio com a relatividade especial, cujo seu artigo em que ele inaugura a relatividade especial, que é o On the Electrodynamics of Moving Bodies, na introdução já ele discute justamente esse fenômeno da lei da indução de Faraday para poder, em seguida, ir argumentando e construindo as ideias que viriam a ser o que a gente conhece hoje como relatividade especial, que na época o próprio Einstein não deu esse nome para o artigo, né? O artigo ele se tratava da eletrodinâmica de corpos em movimento. Aí, bom, o artigo está disponível em inglês e eu vou deixar o link dele aqui na descrição para caso vocês queiram dar uma olhada, que logo na introdução ali ele discute esse experimento, né? O de aproximar um ímã de uma espira, né, ou no caso de um condutor. Aí já na introdução ele também afirma que ao aplicar a eletrodinâmica de Maxwell aos corpos em movimento, ele afirma que a assimetria que aparecia não parecia ser algo inerente aos fenômenos. Aí, ao longo do artigo, ele vai desenvolver o argumento de que o problema estava na formulação da mecânica para descrever o movimento de corpos carregados, ou seja, né, os corpos que participam das interações eletromagnéticas. Aí, em seguida, ainda na introdução, ele fala que se a gente somar isso às tentativas falhas de se encontrar o éter luminífero, que era um meio que pensava-se que na época permeava todo o espaço, isso tudo levava à conjectura de que não somente na mecânica, mas na eletrodinâmica também não existia algo como repouso absoluto ou movimento absoluto, conforme se achava na época. De forma que, então, que em todos os referenciais inerciais que as leis da mecânica são válidas, também são válidas as leis da eletrodinâmica e, consequentemente, da óptica. E isso viria a ser um dos postulados da relatividade, como ele afirma ao longo do artigo, que é o princípio da relatividade, em que dessa vez ele é diferente da mecânica porque ele também tem que englobar o eletromagnetismo. Ou seja, o postulado da relatividade vale tanto para o contexto da mecânica quanto para o contexto do eletromagnetismo. Aí, adicionalmente ao postulado da relatividade, ele também postula a constância da velocidade da luz no vácuo, em que esse postulado fala para a gente que a luz sempre se propaga com uma velocidade constante, que é independente do estado de movimento do corpo que emite essa luz. Aí, se vocês forem ver o artigo, já na introdução ele anuncia os dois postulados da relatividade,
em que ele afirma que esses dois postulados bastam para descrever a eletrodinâmica de corpos em movimentos. Aí, com esses postulados, o Einstein ele conseguiu desenvolver a teoria da relatividade especial, que dá conta excepcionalmente bem de descrever e interpretar os fenômenos eletromagnéticos, tal como o da lei da indução de Faraday, que, quando analisado sobre o ponto de vista da relatividade especial, a gente vê, então, que a gente consegue obter uma interpretação correta para o fenômeno e uma interpretação mais adequada. Porque, lembrando, se o postulado da relatividade vale para o eletromagnetismo também, a gente tem que deveria de fato ser assim e a gente deve observar a corrente independentemente do referencial, desde que esse referencial seja um referencial inercial. E para além disso, de dar uma interpretação melhor aos fenômenos eletromagnéticos, ele revolucionou também toda a mecânica que, dada a relatividade especial, sofreu várias correções e modificações em regimes que a gente tem velocidades muito próximas à velocidade da luz. De forma que, ao longo do tempo, as previsões da relatividade mostraram-se corretas e foram corroboradas por diversos experimentos. Mas é basicamente isso que eu vou dizer sobre a relatividade especial, porque não é a ideia desse vídeo entrar a fundo nela. Mas caso vocês tiverem interesse, comenta aqui, me manda uma mensagem que posso fazer um vídeo a respeito. E antes de continuar com o vídeo, eu queria pedir que, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva aqui para poder acompanhar os próximos conteúdos que eu vou postar. E além disso, se você gostou do vídeo também, deixe seu gostei aqui embaixo para poder ajudar o canal, para o YouTube entender que você gosta desse conteúdo e poder estar sempre te recomendando. Também lembre-se de uma coisa importante: conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, se você gostou, compartilha para uma pessoa que você sabe que vai gostar também. Por fim, eu queria dizer que, conforme o eletromagnetismo está estruturado, ele é naturalmente compatível com a teoria da relatividade, de forma que, após a teoria da relatividade, ele não sofreu tantas modificações assim, de forma diferente da mecânica, por exemplo, que teve que sofrer diversas modificações dada a teoria da relatividade especial. De forma que, à luz da relatividade, então, a gente consegue uma interpretação mais adequada aos fenômenos eletromagnéticos que, a princípio, podem parecer um tanto quanto estranhos e que, no contexto clássico, parecem uma mera coincidência. E, bom, é basicamente isso que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.